E aí, nação, tudo bem com vocês? Tô de volta, sou eu, Marco Aurélio, 60 sem compromisso, e hoje pra gente ter um bate-papo aqui rapidinho, um papo sério, mas um papo, digamos assim, também de uma reflexão para todos nós. 3 assuntos bem legais. Bem, vamos falar primeiro sobre como às vezes, por vezes, certas cobranças podem ser precipitadas, às vezes até um tanto quanto danosas, sobre o conceito de titular e elenco no Flamengo, e também sobre uma discussão que eu tenho visto alguns especialistas, e hoje então a palavra que eu mais ouvi foi essa: espanholização. Mas eles insistem em ignorar algumas outras coisas importantes. Mas fica comigo até o final, já deixa seu like, deixa seu comentário e vamos falar sobre esses assuntos. E aí, criticar até quando faz bem? O elenco do Flamengo? Quem é titular? Espanholização. É isso aí, vamos para mais. Mas vamos começar com uma pergunta simples, bem simples. Vocês lembram das notícias que cercavam Gonzalo Plata alguns meses atrás? Vocês lembram? Tinha gente nas redes sociais dizendo que Leonardo Jardim não gostava do cara, que ele vivia na reserva, estava sempre na noite, e o cara não servia mais pro Flamengo, enfim, estava se dando, cada um vinha com uma notícia diferente. Bem, que ele inclusive nem merecia mais vestir a camisa. A cobrança estava realmente dura em cima do Gonzalo Plata, dizendo que ele gostava muito da noite. Bem, tinha gente querendo até que ele saísse, né, reclamando da postura, cobrando. Um jogador que, assim, não estava tendo mais tanta chance, né, teve muita chance, muita oportunidade com o Felipe Luiz, mas que, com a chegada do Leonardo Jardim, vinha tendo uma outra ótica. Mas como se ele fosse o único problema do time. Bem, o que aconteceu? Hoje o Plata é um dos jogadores importantes. O Leonardo Jardim, nas últimas entrevistas, inclusive, vem fazendo alguns elogios. Ele sabe da importância, ele sabe o elenco que ele tem na mão. Fez um golaço contra o Atlético Mineiro na arena, que a gente chama de MR Plata. Veio passando por 2, 3 marcadores, acertando um chute, um belo chute. Fez um golaço. Gente, e isso nos leva a essa reflexão importante. A torcida, às vezes até eu vou me incluir também nessa. Às vezes a gente não tem uma paciência para lidar com os jogadores. Mas até que ponto isso pode ser prejudicial? E bom que o Leonardo Jardim está se mostrando um bom gestor de grupo. Então ele precisou de um tempo para entender o jogador. E aí, agora está aí o jogador. E aguardem, porque de repente tem mais gente sendo cobrada que ele vai recuperar. Quando as coisas se encaixam, o resultado aparece. Então, antes de cravar que fulano não precisa, que ciclano deveria ir embora, respira. Futebol tem o tempo dele. Então, o próximo da vez, talvez seja o Carrascal ou o Cebolinha. Vale a pena a gente refletir um pouquinho, correto? O segundo assunto, vamos lá. Esse é um dos pontos que eu gosto de debater. Porque envolve várias óticas aí. Cada um tem o seu gosto, né? Cada um tem suas preferências. Quando a gente fala de titulares do Flamengo, qual a sua resposta certa? Rossi, Pedro, Arrascaeta, indiscutível? Bem, como é que a gente pode ajeitar isso? Qual é o time de fato? Para você, deixa aí no comentário qual é o seu time preferido, qual é o seu time titular que não tem que ser mexido. Mas a resposta mais completa, e eu cheguei a essa conclusão, é a minha opinião, é o elenco inteiro. Porque o Flamengo ele passou anos construindo exatamente isso. Ter em cada posição pelo menos 2 jogadores de qualidade, 2, 3 jogadores de qualidade, jogadores que se equivalem, né, de alto nível, jogadores onde um substitui o outro sem que tenha queda de rendimento. E às vezes, quem entra até deixa o time melhor. Às vezes faz a substituição, não tem uma queda, pelo contrário, pode ter uma melhora. Pô, imagina, você troca às vezes certas peças ali, a gente, se parar para analisar friamente, fica até assustado, né? Então, assim, a gente não precisa ficar ansioso quando o Léo Pereira sai e entra o Vitão. Pô, sai Léo Pereira, entra o Vitão, um tá para ir para a seleção, o outro é muito bom. Não precisa entrar em pânico quando o Jorginho começa no lugar de La Cruz. Gente, não precisa questionar quando o Bruno Henrique entra no lugar do Samuel Lino. O Everton Araújo é bom, está em ótima fase, mas hoje eu ouvi que a gente pode deixar o Pulgar de lado. Não precisa mais do Pulgar. Porque além do Pulgar ainda vai ter o De La Cruz, pode ter o Jorginho, que substitui, pode botar o Saúl, enfim. Esquece o Pulgar. Não. O Pulgar foi uma luta para que o Flamengo, não só o Pulgar, como todos os outros, chegasse a esse ponto. Esse foi o projeto. Foi para isso que o clube trabalhou.
por anos para chegar num ponto onde a qualidade não depende de um único nome. Não é uma lista de 11 jogadores e pronto, acabou. É claro que todo mundo tem as suas preferências, a gente gosta de guardar isso, mas isso é o diferencial competitivo real. Chegar aonde o Flamengo chegou, onde está agora. Por isso que o Flamengo consegue jogar o Brasileirão, a Libertadores, a Copa do Brasil com a intensidade. Porque o desgaste ele vai se distribuindo entre os jogadores, a tal controle de carga. E vamos lá, 3 competições que a gente sabe que no fundo, não dá para brigar pelas 3. A gente quer, mas será que dá? Quando descansa, o outro mantém o nível. Então, da próxima vez que você ver uma escalação diferente, ficar preocupado, lembre-se disso. No Flamengo, amigo, todo mundo é titular. Terceiro assunto, que não é o menos importante, não. Pelo contrário, eu acho até muito importante. Que me incomoda nessas rodas de debates é tal da espanholização. Que tem uma narrativa que vem tomando cada dia que passa mais conta dos programas esportivos toda semana. Essa tal espanholização do futebol brasileiro. Espera aí. Vamos olhar para a tabela. Vamos fazer uma análise fria. Não estou dizendo que eu tenho razão não, tá? Mas vamos fazer uma análise fria. Palmeiras lidera com 32 pontos. Flamengo em segundo, 26 com um jogo a menos. Beleza. O Fluminense está logo atrás com 26. Está com um time bom, bem treinado, um trabalho bem feito, né? Bom treinador, até que se prove o contrário, está se mantendo ali na briga. São Paulo em quarto, 23, está oscilando. O Atlético Paranaense não inspira muita confiança, mas está lá em quinto com seus 22. Paramos por aqui. Até aqui a tabela mostra um campeonato até certo ponto competitivo. Falando de 13 rodadas. Mas é lá embaixo. Santos, 17º colocado e na zona do rebaixamento, está com apenas 3 pontos de diferença para o Botafogo, que ocupa o 8º lugar com 17 pontos. 3 pontos separam o 8º lugar do 17º lugar. Bem, isso, na minha opinião, significa que a maioria do meio para baixo da tabela se equivale. E se equivale no futebol mediano, inconstante, para não dizer fraco. Ou dizendo fraco, porque é fraco. E essa deveria ser a grande preocupação dos especialistas. Não como conter Flamengo ou Palmeiras. Mas é o que parece. Quando fica se criando essa narrativa de espanholização, tá todo mundo olhando para Flamengo e Palmeiras, mas não como equilibrar as forças, como fazer a coisa certa. Eles querem puxar para baixo para que todo mundo fique no mesmo nível. A pergunta que deveríamos fazer é por que metade do campeonato joga um futebol tão parecido, tão abaixo do que deveria, nos moldes do futebol brasileiro? A narrativa de espanholização é uma distração, ao que parece. É mais fácil ficar preocupado com o distanciamento do Flamengo e do Palmeiras do que cobrar que outros clubes sigam bons exemplos. É muito melhor ficar tentando atacar 2 clubes, e principalmente nesse caso, é verdade, muito mais o Flamengo, do que encarar um problema que é real, que é a qualidade média do futebol brasileiro. E precisa subir. Gente, e subir muito. O debate deveria ser sobre formação, sobre infraestrutura, sobre o projeto de como se reestruturar administrativamente de uma forma saudável, de uma forma salutar, e não sobre quem vai conseguir parar os 2 times que, por mérito próprio, estão na frente de todo mundo. É simples. Mas parece que estão cria-se essa narrativa, né? Como se fosse punir quem faz a coisa certa. Isso porque a gente nem vai entrar, porque senão o vídeo vai se alongar para falar dessas SAFs, enfim, de fair play financeiro e outras cositas mais. Espero que, no momento, vamos parar por aqui. Parando por aqui, então é isso, nação. 3 assuntos, uma mesma ideia por trás de tudo. Paciência, visão de conjunto e debate qualificado. Plata mostrou que processo funciona, gestão de grupo, liderança. Estou vendo que o Leonardo Jardim, além de ser um bom técnico na parte técnica, é um bom gestor de grupo. O Flamengo mostrou que profundidade vai vencer, sim, o desgaste. Está aí o elenco que nós temos. E a tabela mostrou exatamente onde o futebol brasileiro precisa melhorar e onde ele se encontra, na verdade, agora. Mas aí, me conta nos comentários, você concorda com a espanholização, é uma narrativa furada? E qual jogador do Flamengo você cobrou antes da hora
e que hoje precisa entrar na fila porque se arrependeu, precisa pedir desculpa. E aí? Deixe nos comentários, eu preciso saber, eu quero saber. Vamos lá, curte o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu like, ajuda a crescer nas plataformas, me ajudem organizando as coisas para a gente ir debatendo mais vezes, colocando mais ideias, tudo de uma maneira sensata, equilibrada, para que possamos contribuir. Uma outra coisa, gente, a gente não precisa desqualificar ninguém para exaltar o outro. Eu não preciso mandar o Pulgar embora para dizer que o Everton Araújo é bom. Eu não preciso desmerecer todos os títulos e ser grato ao Felipe Luiz para dizer que o Leonardo Jardim é bom. Isso também é uma tônica que incomoda. Forte abraço e até breve.